18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Você no melhor Mix do Brasil. Juntos mais uma vez em 100,7. Começando mais uma edição do programa 18 horas. Oi, Karime Leão, certo? Olá, tudo certo? Boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Vai aqui aquele salve especial pra quem nos acompanha no @18horasnews. Boa noite, gente. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta quarta-feira. Comissão do Senado sugere uso das Forças Armadas e garantia da lei e da ordem no Vale do Javari, no Amazonas. As 4 vítimas do incêndio desta terça-feira na lotérica do Mercado Municipal Adolfo Lisboa, no centro de Manaus, seguem internadas em estado grave. Termina amanhã, quinta-feira, o prazo para quem quiser votar em trânsito, solicitar o pedido na Justiça Eleitoral. Agora são 6 horas, 2 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Os destaques do dia você vai conferir a partir de agora até as 7 da noite. Estamos juntos com você nesta quarta-feira, 17 de agosto de 2022, aqui no melhor Mix do Brasil, para mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha, a crise da segurança pública no Amazonas já alterou a vida das pessoas aqui em Manaus. Os crimes dentro dos ônibus aumentou absurdamente, extremamente perigoso hoje você andar de ônibus, você sair nas ruas. O mês de agosto começou com um recorde de assaltos a ônibus. De janeiro a junho deste ano, o aumento foi de 25% em comparação com o mesmo período do ano passado. E não é fake news não, hein? Os dados são oficiais do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do estado, hein, Karime? É fato, Carlão. O fato é que o medo tomou conta da população de todo o estado, tá? Temos registros oficiais da própria Secretaria de Segurança que comprovam o aumento da violência com assassinatos, assaltos e até arrastões. E mesmo com o anúncio de investimento de mais de 200 milhões de reais com o programa Amazonas Mais Seguro, os números da violência só aumentam. Os registros oficiais confirmam aí que essa violência aumentou aqui em Manaus, por exemplo, foi registrado um aumento de 187,21% na média de roubos nos 5 primeiros meses deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Karime, olha só, a violência em toda a região amazônica cresce mais rápido do que em outras regiões do país. É o que revela levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e aponta que a violência letal na região da Amazônia é 38% maior que em outras regiões do país, levando em conta todo o país. O levantamento revela também que são mais de 20 organizações criminosas regionais e 2 nacionais disputando as rotas de armas e de drogas. E o caso do assassinato do indigenista brasileiro Bruno de Araújo e do jornalista inglês Don Philip revelou que ao mundo a completa crise da segurança pública aqui na Amazonas, Karime. Olha aí. Exato, Carlão, aqui no Amazonas. E por conta desse cenário, a Comissão do Senado sugere o uso das Forças Armadas e garantia da lei e da ordem no Vale do Javari, no Amazonas, justamente pelo abandono e ausência do governo do estado na região. Os parlamentares pedem também a reabertura da base do IBAMA lá na área. A repórter Odiné Araújo explica mais detalhes pra gente. A Comissão Temporária do Senado sobre Criminalidade na região norte aprovou ontem um relatório que sugere que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, indique à presidência da República a realização de uma missão de garantia da lei e da ordem na região do Vale do Javari, terra indígena localizada no Amazonas, onde foram assassinados em junho o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Don Phillips. O parecer do senador Nelsinho Trade diz que a ausência do Estado na região favoreceu o crescimento da grilagem, queimadas, garimpo, pirataria e transporte de drogas e de armas. O ativista Guinter Francisco Lebens, integrante da equipe de apoio aos indígenas livres ou isolados do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, afirma que o Vale do Javari, a exemplo de outras áreas indígenas do Amazonas, se tornou uma região de extrema insegurança a todos que habitam por lá. No Vale do Javari a situação ainda é mais grave, uma vez
vez que é uma região habitada por grande número de povos indígenas isolados, que se encontram ameaçados pelos invasores e em risco real de extermínio. A estrutura das bases de proteção etnoambientais da FUNAI na região, já insuficientes, ainda foram mais fragilizadas nos últimos anos. Não são suficientes ações pontuais de combate ao narcotráfico e aos invasores da terra indígena. Por isso, a Comissão do Senado sobre Criminalidade na região norte também recomenda que a base do IBAMA seja reaberta no Vale do Javari. Realizadas exclusivamente por ordem da Presidência da República, as missões de garantia da lei e da ordem ocorrem nos casos em que há o esgotamento das forças tradicionais de segurança pública. Na prática, isso significa conceder provisoriamente às Forças Armadas o direito de atuar com poder de polícia até o restabelecimento da normalidade na região. Mas para Günther Lebens, do Conselho Indigenista Missionário, órgão vinculado à CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, somente a presença das forças nacionais no Vale do Javari não é suficiente para garantir a segurança aos povos indígenas e ribeirinhos, até porque quando as Forças Armadas deixarem o local, a insegurança voltará. É importante uma política mais ampla e permanente de proteção desta terra indígena, com a participação indispensável das lideranças indígenas, reforçando a capacidade operacional da FUNAI, do IBAMA e da Polícia Federal na região, que deve poder contar com a colaboração dos militares sempre que for necessário. Depois dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips, medidas de segurança foram exigidas pelo Ministério Público e foram realizadas vistorias parlamentares no local para requisitar proteção aos funcionários da FUNAI e indígenas. A Fundação Nacional do Índio informou aos parlamentares que a proteção das aldeias é uma das prioridades da atuação do órgão e que foram investidos mais de 80 milhões de reais em fiscalização de terras indígenas nos últimos 3 anos e que somente no Vale do Javari foram investidos quase 10 milhões de reais em ações nos últimos 3 anos. Mas o relato dos povos da região é de que após a saída da Polícia Federal da área, o cenário de violência, insegurança e perseguição aos povos do Vale do Javari não mudou. O 18 Horas tentou ouvir a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só, e essa questão da segurança na Amazônia está entre as preocupações dos eleitores. Escuta esse levantamento. Uma pesquisa encomendada pelo Poder Data aponta que mais da metade, o equivalente a 65% dos entrevistados, não acreditam que o governo federal está realizando ações suficientes para combater crimes na Amazônia, como a grilagem e o tráfico de drogas. O levantamento traz também dados das perspectivas da população sobre a floresta e a sua proteção. E o repórter Hector Silva traz mais informações sobre essa pesquisa. Vamos acompanhar. Uma nova pesquisa feita pelo Poder Data, a pedido do ICS, o Instituto Clima e Sociedade, traz uma ideia de como a população brasileira vê as ações do governo federal sobre o combate a crimes dentro da Amazônia. De acordo com a pesquisa, 65% dos entrevistados acreditam que o governo federal não está trabalhando para combater crimes na região, enquanto 17% entendem que o governo tem atuado sim na região. Já 18% dos entrevistados não sabem opinar sobre o assunto. A percepção é ainda mais alta na região norte, onde está concentrada a maior extensão da Amazônia brasileira. 69% dos entrevistados que vivem na região afirmam que o governo não tem atuado como deveria. ONGs também têm criticado as ações do governo federal na região, como o Greenpeace. Segundo o gerente de floresta da ONG, o engenheiro florestal André Freitas, os crimes cometidos na região da Amazônia e também no Amazonas, na maioria das vezes, estão interligados. A grande maioria de queimadas, elas funcionam aí, né, quando as pessoas, alguns ilícitos, alguns contraventores invadem a floresta
Estamos falando de muitas florestas na Amazônia, ainda são florestas públicas, temos áreas de preservação, temos áreas indígenas, territórios indígenas, né? E que também são agredidos e são invadidos, são predados, seja para a exploração da madeira, inicialmente, e aí ocorre então a degradação, e é assim que funciona, né, esse modus operandi da degradação e depois queima. Primeiro se entra na área, se tira a madeira de melhor valor, depois vai se provocando essa, né, derrubada, ou seja, fazendo essa degradação, fazendo com que a floresta seque. Às vezes as pessoas optam, né, por fazer, né, passar realmente, né, cortar a floresta, ir derrubando, fazendo as derrubadas, esperando que venham então os períodos de seca que ocorrem aí principalmente de agosto a outubro. Pegam esse período onde não chove praticamente na Amazônia e com essa vegetação já morta, seca, começa então o que não deveria ser, mas é o momento de queimadas na Amazônia. E isso ocorre, né, principalmente por há uma tendência de termos, né, grileiros, né, pessoas que roubam terras públicas, que entram nessas áreas e roubam essas áreas, mas também há outros meios de ocorrer, né, as queimadas, como meios como a renovação de pastagens, né, que as pessoas fazem de queimar pastagem para que venha uma pastagem nova e por vezes perdem a mão, perdem o controle dessa queimada e a queimada acaba se espalhando. Mas hoje o grande problema na Amazônia são as queimadas criminosas, né, provocada por grilagem. Não estamos falando do pequeno agricultor, né, do pequeno produtor rural, mas sim das pessoas que se beneficiam desse vácuo e dessa permissividade do governo para então adentrarem as áreas. A pesquisa do Poder Data foi realizada entre 28 e 30 de julho de 2022, menos de 2 meses após as mortes do indigenista Bruno Pereira Araújo e do jornalista inglês Dom Phillips, assassinados na região do Vale do Javari, área de floresta do estado do Amazonas. O caso jogou holofotes na insegurança e nos conflitos violentos da região. Procurado pela reportagem do 18 Horas, o Ministério da Defesa não se pronunciou sobre o assunto. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E sobre a situação da segurança pública do estado do Amazonas, a crise na segurança pública do estado do Amazonas, eu conversei com o sociólogo, professor Luiz Antônio Nascimento, ele é professor da Universidade Federal do Amazonas, que falou também sobre essa intervenção federal no Vale do Javari. Vamos ouvir a análise do professor. Nós já tivemos, por exemplo, a intervenção das Forças Armadas, intervenção do governo federal por meio do uso das Forças Armadas na cidade do Rio de Janeiro, durante os Jogos Olímpicos, por exemplo. Muito bem. Dito isto, então nós vamos poder falar que o que acontece? O Senado Federal envia uma comissão para avaliar o cenário decorrente do assassinato de Dom e Bruno no Vale do Javari, constata aquilo que toda a sociedade aqui na região norte, em especial aqui no Amazonas, tem denunciado, que é a ausência absoluta do Estado na região, tanto na esfera do estadual como na esfera federal, e essa ausência garantiu as condicionalidades para que o crime organizado se instalasse na região, causando terror e medo na população, sobretudo as populações indígenas e as populações tradicionais que vivem nas áreas do Javari. Quando o Senado Federal, portanto, determina, quando a comissão propõe uma intervenção federal na região, nós estamos falando de intervenção federal na segurança pública no estado do Amazonas. A constatação, a prova final do caos e da ausência absoluta de governança por parte do governo Wilson Lima. A intervenção federal no Vale do Javari, por meio do uso das Forças Armadas, seria dispensável se o Exército, se as Forças Armadas brasileiras cumprissem o que a Constituição assim determina, que é estar presente na fronteira brasileira. Essa é a função constitucional das Forças Armadas. Está lá
na Constituição. Então, a ausência das Forças Armadas nas fronteiras brasileiras tem sido a causa do avanço do crime organizado. A ausência do governo federal, que retira todas as tuas estruturas de governança, de comando e controle, IBAMA, FUNAI, etc., da região, agrava a situação. Então é disso que se trata. A gente está diante de uma região completamente abandonada. E não foi um abandono negligente, não foi um abandono desatento. É um abandono intencional. Tanto do governo Wilson Lima como do governo federal, a ausência do governo, do poder público nessa região é uma intencionalidade para garantir que o crime opere com liberdade. Qual o crime? De invasão de terra indígena, de desmatamento da floresta, de extração ilegal de madeira, de extração ilegal de garimpo, de grilagem de terra. É disso que se trata. Claro, você ainda tem o problema do tráfico internacional de drogas, que é um dos elementos do crime organizado, mas não é o único. Agora, como você pode imaginar uma intervenção federal se o governo federal é ausente? Percebe? A fria que a sociedade brasileira se encontra, a sociedade amazônica se encontra. Você pedir uma intervenção federal e aquele sujeito competente legalmente para fazer a intervenção federal é ausente. Então o que vai acontecer no mundo real das coisas? Ou o Senado Federal assume esse papel e cobra do Exército Brasileiro e cobra do governador Wilson Lima ações concretas e objetivas, ou você não vai ter nenhum resultado prático. Vai ser mais um decreto, mais uma ação para inglês ver. 18 horas. Agora 6h18 em Manaus. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Bom, e o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, tomou posse na noite desta terça-feira. Nós falamos sobre o assunto e na posse o discurso dele foi em defesa da democracia, do sistema eleitoral e contra fake news. Cadu, teve saia justa durante esse discurso de posse? Boa noite. Muito. Né? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas e a todos que nos acompanham pelo YouTube e pelo Instagram. Saia justíssima, Karime e Carlão. A cara feia do presidente Bolsonaro em toda a cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes foi meme nas redes sociais, manchete dos jornais, enfim, chamou mais atenção do que o próprio discurso do novo presidente do TSE. Bolsonaro sentou ao lado de Alexandre de Moraes, até trocou umas palavrinhas, uns sorrisos antes do evento, mas só isso. Em toda a cerimônia, ele fez bico durante quase toda a solenidade, estava visivelmente incomodado, constrangido e não aplaudiu junto com a plateia durante o discurso de Alexandre de Moraes. O filho dele, o vereador Carlos Bolsonaro, que é o coordenador das redes sociais da campanha do pai dele, a gente não sabe até agora por que ele foi nessa cerimônia, porque ele ficou amuado na plateia junto com o pai dele. Inclusive, saiu foto, virou meme também a foto dele, ele sentado, todo mundo aplaudindo e ele único sentado ali. Foi meme em todas as redes sociais. Fora a saia justa, Karime, teve o discurso de Alexandre de Moraes, que foi bastante contundente, como você disse, na defesa da democracia, das instituições democráticas, em defesa também da lisura das eleições e da segurança das urnas eletrônicas. Foi um discurso de 26 minutos, com muitos recados, direcionados principalmente a quem pretende usar fake news nessas eleições. Vamos ouvir um trecho do discurso do ministro Alexandre de Moraes, alertando sobre o perigo das fake news.
A liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódios e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito, inclusive durante o período de propaganda eleitoral, uma vez que a plena liberdade do eleitor em escolher seu candidato, sua candidata, depende da tranquilidade e da confiança nas instituições democráticas e no próprio processo eleitoral. A intervenção da Justiça Eleitoral, como afirmei anteriormente, será mínima, porém será célere, firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas, principalmente daquelas escondidas no covarde anonimato das redes sociais, as famosas fake news. 18 horas. A gente acompanhou parte do discurso de posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, com um recado certo, né? Endereçado, né, Cadu? Exatamente, as fake news são o grande desafio das eleições desse ano, né? A gente não se trata somente de ameaças à democracia, as ameaças às eleições. O ministro Alexandre de Moraes também alerta para o uso de fake news para destruir candidatos, destruir adversários políticos. Essa também é outra preocupação. E tem também que ele falou recentemente que fake news pode ser fator de perda de registro de candidatura. Então é bom tomar cuidado nesse sentido ao usar essa estratégia para campanha eleitoral. E Karime, o Bolsonaro, voltando à questão aí de Bolsonaro, ele deixou o evento de fininho enquanto Lula ficou batendo papo ali com os convidados. Ele parecia muito mais solto que o próprio presidente da República. E o que a gente esperava não aconteceu. O Bolsonaro não falou publicamente sobre o discurso de Alexandre de Moraes. E nos bastidores, Karime, a informação é de que Bolsonaro não teria sido informado previamente da presença do ex-presidente Lula. Então ele foi pego de surpresa com a presença do arquirrival. Ele também não sabia do tom do discurso de Alexandre de Moraes. Ele esperava algo mais ameno. E a reação da plateia ao discurso do ministro também pegou ele de surpresa, daí a razão dele ter se sentido constrangido. São informações aí do núcleo de campanha dele. Quem comemorou o fracasso foi a equipe de campanha do ex-presidente Lula. Inclusive, o candidato falou do assunto hoje em uma entrevista a uma rádio, meio que tirando uma onda, viu, Karine? Vamos ouvir. Eu não encontrei com o Bolsonaro. A gente estava no mesmo espaço físico, mas estávamos muito distantes um do outro. Ou seja, o Bolsonaro estava muito incomodado porque ele ouviu tantas vezes a palavra democracia, ele ouviu tantas críticas ao autoritarismo, tanta crítica a fake news, que ele estava muito incomodado. Cada discurso que falava um pouco de democracia era visível a cara dele de constrangimento. Ele quase que não bateu palma para nenhum discurso. Ele, com muita má vontade, ficava em pé para aplaudir as pessoas quando as pessoas levantavam. E eu compreendo esse comportamento dele, porque ele passou o tempo inteiro, sabe, desaforando a justiça eleitoral, ele passou o tempo inteiro desacreditando a urna eletrônica, ele passou o tempo inteiro tentando desmoralizar as instituições, e ontem foi um ato de fortalecimento do processo do Estado de Direito Democrático no Brasil. 18 horas. E agora a gente acompanhou a fala do candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Cadu. Karime, era para Bolsonaro ter ido na onda, né? Como ele estava na mesa de honra, era para ter rido um pouco mais, ter aplaudido. Ia sair bem na foto, né? E ainda deixaria uma interrogação na cabeça das pessoas. Mas enfim, quem nunca ficou descolado numa festa, né, Karime? Sim. Karime Carlão. E Cadu, ainda falando sobre eleições 2022, olha só, os partidos da base de apoio a Bolsonaro, o PP, o PL e o PTB, foram os que mais lançaram candidatos a deputados aí federais. Estamos falando aí de um total de quantos, Cadu?
Carlão, vamos por partes. O PL, o partido do presidente Bolsonaro, o PP de Arthur Lira e Ciro Nogueira e o Republicanos de Silas Câmara, juntos aí lançaram 1.521 candidatos a deputado federal. Um aumento acima de 200% em relação ao pleito de 2018. A intenção, claro, é ampliar a força desses partidos na Câmara dos Deputados. E lembrando que durante a janela partidária, o PP, PL e Republicanos tiveram o aumento expressivo de suas bancadas na Câmara Federal. Nesse grupo, Carlão, tem muitos militares, inclusive o número de candidatos militares aumentou 27%. E tem também os religiosos. Segundo o TSE, são 640 pessoas que se intitulam pastores, bispos, sacerdotes, apóstolos, enfim. E o que chama a atenção desse grupo é o patrimônio, Carlão. Apenas 36 candidatos religiosos declararam patrimônio aí somado de 79 milhões de reais. Já os partidos Solidariedade de Bosco Saraiva, o PSC e o PSD de Marcelo Ramos e Omar Aziz, que são a ala de centro, dobraram o número de candidatos em relação ao ano passado. Solidariedade lançou 399 candidatos, PSC lançou 413 e o PSD lançou 420 candidatos. Todo mundo correndo aí atrás de uma cadeira na Câmara Federal. Já os partidos da esquerda, como PT, Rede, PSOL, PV, PCdoB, tiveram uma redução do número de candidatos. Carlão e Karime. Cadu, para finalizar, saiu nova pesquisa eleitoral da Genial Quest, que aponta a vitória do candidato Lula já no primeiro turno, é isso? Isso mesmo, Karime, saiu nova rodada da pesquisa Genial Quest, uma das mais influentes dessas eleições. Ela segue apontando a liderança do ex-presidente Lula com 45% das intenções de voto na pesquisa espontânea no cenário de primeiro turno. Bolsonaro aparece com 33%, diferença, portanto, de 12 pontos percentuais. É uma ampla vantagem que preocupa novamente a equipe de campanha de Bolsonaro, já que os efeitos da redução do preço da gasolina e do diesel, do pagamento do Auxílio Brasil, do voucher caminhoneiro, do voucher taxista, do Vale Gás, não estão aparecendo na velocidade esperada. A equipe de Bolsonaro estima e até setembro empatar tecnicamente com Lula, com a ajuda desses programas sociais. Mas isso deve ficar um pouco difícil de acontecer, Karime, porque segundo essa pesquisa, Lula tem 57% dos votos dos beneficiários do Auxílio Brasil. Bolsonaro está performando melhor entre os evangélicos, Karime. Nesse grupo, ele avançou 52% dos votos contra 28% de Lula. E a briga tá feia nesse campo dos religiosos, viu? O Bolsonaro começou a fazer postagens em suas redes sociais dizendo que, se Lula for eleito, vai fechar igrejas e prender sacerdotes. O alerta acendeu a campanha de Lula e a equipe jurídica está acionando o TSE, tentando buscar medidas para tentar brecar essas notícias, né, o que chama de fake news. No cenário de segundo turno, Lula venceria as eleições com 51% dos votos, contra 38% de Bolsonaro. Mas a pesquisa indica, Karime, uma vitória de Lula no primeiro turno, já que, segundo os cálculos, segundo as pesquisas, ele tem 51,1% dos votos válidos. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. 18 horas. Agora são 6 horas e 29 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Os destaques do dia você confere. Mais uma edição do 18 horas no ar para você até às 7 da noite. Olha só, daqui a pouquinho você confere no 18 horas. As 4 vítimas do incêndio na lotérica do Mercado Municipal Adolfo Lisboa seguem internadas e estão em estado grave. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. É tempo e temperatura para esta noite de quarta-feira e já entrando aí na madrugada de quinta. Tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 48% e 94%. Mix.
Olha só, vamos falar sobre o incêndio desta terça-feira na lotérica do Mercado Municipal Adolfo Lisboa, lá no centro. Segundo a polícia, o venezuelano Luiz Domingo, de 60 anos, identificado como responsável pelo incêndio, já havia tentado atear fogo em outra lotérica, isso no ano de 2020, hein, Karine? Pois é, Carlão, e hoje, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, as 4 vítimas do incêndio seguem internadas no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, na zona Centro-Sul, em estado grave. Vamos acompanhar as atualizações agora com a repórter Nathalie Moraes. Durante um ataque de fúria, um homem de nacionalidade venezuelana de 60 anos colocou fogo em uma casa lotérica que fica nas dependências do Mercado Municipal Adolfo Lisboa, no centro de Manaus. O ataque aconteceu na tarde desta terça-feira e deixou 4 pessoas gravemente feridas. As vítimas, identificadas como funcionários da casa lotérica, são Stephanie do Nascimento Lima, Arielle Mota de Assis, Enison Diego da Silva e Carlos Henrique da Silva Pontes. Eles foram levados ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, onde se encontram em estado grave no Centro de Tratamento de Queimados da unidade hospitalar. O incendiário chegou a ser preso em 2020, quando tentou colocar fogo em outra loja, também localizada no centro aqui da nossa capital. Na época, ele respondeu a um inquérito policial e, em seguida, foi solto pela Justiça, segundo informações do delegado do 24º Distrito Integrado de Polícia, Marcelo Martins. Em 2020, ele tentou incendiar uma lotérica com uma alegação de que ele teria um prêmio a resgatar no local e aí não teriam permitido que ele resgatasse, né? Como a gente percebe que houve em 2020 2 ações dele nesse sentido e tentadas, e agora em 2022 mais uma, a gente percebe que é uma ação, é uma questão mais voltada a um delírio do que a alguma coisa concreta, né? Então, de todo modo, ele vai responder pelos crimes de incêndio consumado, no que se refere ao fato de ontem, incêndio consumado, tentativa de homicídio e dano qualificado. Por esse segundo fato ter ocorrido também em uma casa lotérica, o delegado acredita que a motivação do crime seja pelo mesmo motivo: a tentativa de conseguir um bilhete premiado. 2 testemunhas foram levadas até a delegacia para prestar esclarecimentos: o taxista que transportou o acusado e uma mulher que estava no local. Tem um indivíduo que aparece nas imagens em luta corporal com esse indivíduo. Essa pessoa foi ouvida. Ele disse que ele chegou com uma bolsa e nessa bolsa tinha uma espécie de coquetel molotov. Havia dois coquetéis molotovs dentro dessa bolsa. Então ele derrama o combustível primeiro, aí ele consegue jogar um coquetel primeiro e ia tentar jogar o segundo. Aí nesse momento esse transeunte, essa pessoa que estava no local, entra em um corporal com ele para que ele não atirasse o segundo coquetel molotov. E aí aquela luta se desenrola e aí o fogo toma uma proporção grande. E aí ele faz cessar essa luta corporal, porque era uma pessoa que tem treinamento em defesa civil na área de bombeiros e ele sabia manusear o extintor. Então ele parou com a luta e foi ao local para tentar apagar o fogo. Após ser agredido pela população, o homem que provocou o incêndio foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Seu estado de saúde é considerado grave. Ele segue internado sob cuidados médicos com politraumas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o estado do Amazonas voltou à fase verde da pandemia da Covid-19 depois de redução de internações e mortes por conta da doença. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, o cenário é consequência dos últimos 14 dias. A redução foi de 39% na média diária de casos de Covid-19 no estado, variando de 521 para 317 casos. Mix. Agora em Manaus, 6 horas e 34 minutos. Vamos falar sobre os bastidores da política local. Vamos conversar com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Então, segundo dia de campanha nas ruas, como é que foi esse dia? Como é que está a agenda dos candidatos? Foi movimentada? Boa noite. Segundo dia bem tranquilo, viu, Karime? Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. A euforia ficou mais pro primeiro dia, né? Na largada mesmo. Agora os candidatos
estão buscando aí, de certa forma, concentrar as energias para as próximas etapas da disputa eleitoral deste ano, e que não vai ser nada fácil. Bom, Amazonino Mendes, da Federação PSDB e Cidadania, postou hoje nas redes sociais dele o jingle, né, de campanha. A música fala que ele está disparado, que está em primeiro lugar. Inclusive, o apelido dele, Negão, é citado várias vezes. É o apelido popular de amazonino, né, que acompanha ele há várias décadas. Bom, o refrão é aquele bem chiclete e fala que amazonino está na cabeça e no coração e que ele não precisa ser atleta, mas basta aí ter sabedoria e experiência para governar o estado do Amazonas. Bom, o amazonino ainda divulgou nas redes sociais a entrevista realizada à Rede Tiradentes, em que ele relata a história e o legado dele quando administrou o estado do Amazonas em 4 gestões. Bom, a equipe de Amazonino também informou que esta manhã se reuniu justamente para a gravação da propaganda eleitoral. E o vice de Amazonino, o candidato Humberto Miquiles, participou também. Já o candidato Wilson Lima, governador Wilson Lima, né, que é candidato à reeleição pelo partido União Brasil, ele participou de um café da manhã com a turma da melhor idade, como ele mesmo intitulou, viu? O café foi no Atlético Rio Negro Clube, ali no centro da cidade, onde ele foi recebido por cerca de 60 idosos de Manaus e também da região metropolitana da capital amazonense. Segundo informações que nós encontramos nas redes sociais de Wilson Lima, os idosos fazem parte de projetos criados na gestão dele. E durante esse encontro, o governador disse que a terceira idade é uma das prioridades da administração dele. Ele ainda, após esse encontro, ele teve um novo encontro também nessa manhã ainda com apóstolos, bispos, enfim, lideranças, né, evangélicas. Ele teve esse encontro também ali no centro da cidade, no bairro de Santo Antônio. E na parte da tarde ele iniciou aí o início da campanha dele nas ruas, né, da capital amazonense, caminhando na Zona Leste, ali na Bola do Produtor. E à noite ele vai ter uma reunião com a Associação Comercial do Amazonas. Já o senador Eduardo Braga, do MDB, apresentou um vídeo de como mudar a segurança pública do estado do Amazonas. Mostrou primeiro que nas gestões anteriores ele construiu, né, comandos de policiamento, centros de segurança, e que as propostas para a próxima gestão englobam aí o chamado de 8.000 policiais para reforçar a segurança, aumentar os equipamentos, também a segurança nas fronteiras, a polícia fluvial e vigilância nos presídios. Segundo ele, esse será o arsenal de combate à criminalidade e à violência no estado. A agenda dele, inclusive, seguiu com entrevistas à imprensa, à capital amazonense. E hoje também foi postado um vídeo de um bate-papo bem descontraído com a candidata a vice-governadora, a vice de Eduardo Braga, Anny Moura, do PT. Já Ricardo Nicolau, do Solidariedade, participou da sessão plenária esta manhã na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Na parte da tarde, ele teve gravação da propaganda eleitoral. Nicolau postou também hoje o resumo da caminhada dele, ele que realizou uma caminhada no primeiro dia, né, da campanha eleitoral. E ele disse que é preciso cuidar das pessoas e investir nelas. Segundo ele, será dessa forma que surgirá um novo Amazonas. Nicolau afirmou também que o Estado tem pressa e que não pode mais esperar para gerar emprego, renda e nem deixar de colocar comida nas mesas das famílias amazonenses. Já Carol Braz, do PDT, ela também publicou as ações, né, do primeiro dia de campanha, gravou um vídeo ao lado do vice dela, o engenheiro Machadão, falando da assinatura da Carta de Compromisso com a Ética e pela Boa Governança do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, que nós citamos, inclusive, ontem, que ela teria assinado essa carta. Ela disse que o compromisso não está apenas no papel, mas no coração e naquilo que ela acredita. Carol Braz, inclusive, concedeu também entrevistas à imprensa esta tarde.
Henrique Oliveira fez a primeira postagem dele nas redes sociais sobre essa corrida eleitoral, disse que a trajetória será rumo à vitória e convidou os eleitores a acreditarem no poder das escolhas e se unirem a ele, Henrique, né, nessa caminhada que, segundo ele, levará a um novo tempo para o Estado. Israel Tuiuca, do PSOL, não fez nenhuma postagem, nem nas redes sociais e nem do partido, pelo menos até o fechamento desta edição. Nair Blair, do partido Agir, se reuniu com a equipe dela pela parte da manhã, realizou várias visitas e ainda acompanhou a elaboração do material de campanha. Ela participou também de reuniões essa tarde. E segundo a assessoria dela, a candidata vai participar hoje à noite, às 7h30 da noite, de uma aula de zumba na zona centro-sul de Manaus. Bom, hoje todos os candidatos, viu, Karime, Carlão e ouvintes, já apresentaram os santinhos virtuais, os vídeos, enfim, todos os materiais com os respectivos CNPJs obrigatórios pela Justiça Eleitoral. Karime, Carlão. Artemis, olha só, apesar da corrida eleitoral estar começando, estamos no segundo dia, bem no comecinho. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas já recebeu ações contra propaganda irregular, Larte? Já sim, tem várias, inclusive. Tem representação contra o governador Wilson Lima por propaganda eleitoral antecipada num portal bem conhecido na capital amazonense. Quem entrou com essa ação foi o partido MDB do senador Eduardo Braga. Tem outras representações também, mas amanhã eu atualizo, porque ainda quero falar sobre Chico Preto, do partido Avante. Muita gente tem perguntado pelo ex-vereador, né? O que aconteceu? Ele conseguiu aí o registro de candidatura avulsa ao Senado? Bom, no site do Tribunal Regional Eleitoral não consta o processo, mas Chico Preto do Avante fez uma live dizendo que o processo está, sim, em andamento e até onde ele puder, né, ele vai insistir, sim, na candidatura avulsa ao Senado, que seria, ele chama de candidatura individual. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Uma ótima noite para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, Artemisa, 6h42. Você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, termina amanhã, e atenção, quinta-feira, o prazo para quem quiser votar em trânsito e solicitar o pedido na Justiça Eleitoral. O voto em trânsito é permitido somente para quem está com o título regularizado. Exato, e quem estiver fora do seu estado vai poder votar somente para presidente da República. Já quem estiver fora da sua cidade, mas num município do mesmo estado, vai poder votar para todos os cargos em disputa. E a repórter Nathalie Moraes explica mais pra gente. As solicitações para voto em trânsito devem ser feitas pessoalmente em qualquer cartório eleitoral sem necessidade de agendamento. Contudo, os eleitores devem ficar atentos a um critério do voto em trânsito, que só vale se o eleitor estiver em uma cidade com mais de 100 mil eleitores cadastrados. Se o eleitor estiver fora do estado do domicílio eleitoral, o voto será somente para a presidente da República. Caso seja para alguma cidade dentro do estado onde tem domicílio eleitoral, ele poderá votar em todos os cargos da disputa. É possível solicitar o voto em trânsito para o primeiro, segundo ou ambos os turnos. Segundo o porta-voz do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Rui Vanderlei, a movimentação tem sido bem tranquila. Lembrando que a ausência em seu local de votação não justificada pode gerar multa e prejuízos. Se não justificar, é aplicada uma multa, né? Então, assim, a gente conclama os eleitores que venham fazer a transferência temporária, o voto em trânsito, mas que realmente compareçam nesse dia, porque o nome dele vai aqui da zona eleitoral que ele tiver listado aqui, no Amazonas, e vai para onde ele está solicitando. E essa solicitação ela é feita por turno. Ele pode pedir para fazer a transferência apenas para o primeiro turno, ou apenas para o segundo, ou para ambos. E aí, basicamente, é isso. O atendimento é rápido. E é importante frisar que o tribunal está funcionando no horário de 8 às 14 para esse atendimento. Os locais habilitados a receber o voto em trânsito podem ser conferidos no portal da Justiça Eleitoral.
Ao procurar o TRE, é indispensável que você leve um documento oficial com foto. Um documento de identificação com foto válido e o título de eleitor. A gente também recomenda que o eleitor já venha com uma sugestão de local onde ele queira votar, porque não são todos os locais de votação que estão habilitados para receber o voto em trânsito e isso agiliza o atendimento. Lembrando que não é permitida a votação em trânsito no exterior. Quem estiver em viagem ao exterior precisa ter o título de eleitor cadastrado na embaixada do país em que estiver. Caso contrário, deve justificar a ausência na eleição para não receber uma punição da Justiça Eleitoral. O prazo para se alistar e votar em outro país acabou ainda no mês de maio. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Só lembrando que o primeiro turno acontece no dia 2 de outubro, quando os eleitores vão eleger o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. E o eventual segundo turno para presidente e governador está previsto para o dia 30 de outubro. Mix. Olha só, agora escuta essa, hein? Atenção. O governo do Amazonas pega carona em pregão do estado de Sergipe e para comprar quase 67 milhões de reais em livros. Mas nessas compras tem livros que custam mais de R$1.000, Karine. Pois a questão não é nem o valor, né, Carlão? Que a gente fica assim, não, tudo bem, é importante. Tudo, né? Só que a questão aqui é que os alunos não vão receber esses livros esse ano, porque eles só devem chegar na Secretaria de Educação no fim do ano letivo de 2022. E quem explica melhor toda essa história é a repórter Odiné Araújo. Por mais que você goste de ler, você compraria um livro por R$1.000? Pois o governo do Amazonas comprou não apenas um, mas 29 mil livros com o título Trilha de Desenvolvimento Docente, da editora Viver, que custam cada unidade, em média, R$ 1.148,40. Somente com a compra desses livros para os professores, sairão dos cofres do Estado mais de 33 milhões de reais. Dinheiro que fará falta em outras áreas da educação, segundo o professor Miguel Oliveira. O valor do livro, a unidade, a mais de R$1.000, isso também é intolerável. Minha opinião é que deve-se comprar livros, sim, mas não dessa forma. E agora a gente vê mais uma vez dinheiro público sendo levado por uma empresa que não tem aceitabilidade da justiça. Além disso, esses livros só chegarão aqui no Amazonas num prazo de 90 dias, ou seja, em novembro desse ano, justamente quase no fim do ano letivo. E não é só isso. Além desses livros caríssimos, o governo do Amazonas, através da SEDUC, Secretaria de Educação do Estado, vai comprar R$ 66.864.724,10 em livros diversos. O professor Jamison Maia afirma que enquanto o governo faz farra com dinheiro da educação, a categoria está com direitos trabalhistas atrasados. Causa estranheza essa farra com dinheiro público da educação. Mais estranheza ainda porque ao comprar livros sem licitação no valor de 66 milhões, deixando faltar livros didáticos, estão faltando nas escolas. Os alunos em muitas das escolas estão sem os livros didáticos para serem trabalhados durante o ano letivo. Esses livros que foram comprados agora vão chegar no final do ano de 2022, no final do ano letivo. Além do mais, nós estamos aí com a database atrasada. Os professores estão reivindicando uma reposição salarial e o Wilson Lima sequer recebem esses profissionais da educação para debater a questão da reposição salarial. Além disso, a compra desses livros é através de uma empresa, Inca Tecnologia de Produtos e Serviços, que é investigada pelo TCU, o Tribunal de Contas da União, por vender ao Ministério da Saúde, no auge da pandemia do coronavírus em 2020, aventais por valores acima da média em um contrato com dispensa de licitação, no valor total de 912 milhões de reais. No caso da compra milionária de livros para a SEDUC, o governo do Amazonas pegou carona
carona em registros de preços feitos pelo governo do estado de Sergipe. O termo pegar carona significa que o governo de Sergipe tinha uma ata de registro de preços em aberto com a empresa Inca, que venceu a licitação dessa ata. Aí o governo do Amazonas fez contato com eles e pegou carona nessa ata para comprar os livros por quase 67 milhões de reais. Essa é uma prática usada por órgãos públicos. A SEDUC publicou no Diário Oficial do Estado do último dia 12 de agosto 3 contratos com a empresa Inca que somam os mais de 66 milhões de reais. O 18 Horas perguntou ao governo do Amazonas e à Secretaria de Educação do Estado qual a real necessidade de gastar quase 67 milhões de reais na compra de livros no final do ano e se eles não acharam alto o valor de R$ 1.148 por uma única unidade. Mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E sobre esse assunto, a nossa reportagem conversou também com o professor Lambert Melo, do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, que classificou como estranho esse contrato feito pela Secretaria Estadual de Educação. E a desconfiança do sindicato é de que esse material não vai chegar nunca nas mãos nem dos alunos, nem dos professores. Vamos acompanhar o que ele disse. Nós temos, infelizmente, inúmeras denúncias de contratos estranhos da Secretaria de Educação repassando dinheiro público para empresas e que a gente desconfia fortemente que, na verdade, isso aí é apenas um desvio de recurso público para fazer Caixa 2 e que grande parte desse dinheiro que sai com a justificativa de estar pagando a aquisição de materiais que supostamente seriam utilizados na educação pública por alunos e professores, na verdade vai voltar para as mãos desses agentes públicos que nesse momento são candidatos e buscam as suas reeleições, a começar pelo próprio governador do estado, que é candidato à reeleição, que nós estamos fazendo aí já nos primeiros momentos, fazendo uma campanha milionária. 18 Horas. 6 horas e 52 minutos, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 Horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é quinta-feira, tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista 24 graus, a máxima maior do que hoje, tá? Pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 46% e 95%. Mix. Economia. Olha só, vamos aos indicadores econômicos de hoje, quarta-feira. O dólar fechou em alta de 0,77%, cotado a R$ 5,18. O euro fechou positivo em 0,73%, cotado a R$ 5,26. O Bitcoin fechou em baixa de 0,78% aos R$ 121.833. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou positivo, uma alta de 0,04% aos 113.562 pontos. E pesquisa revela que 4 em cada 10 famílias brasileiras não conseguiram pagar todas as contas entre abril e junho. Os dados são da pesquisa Consumer Pulse. E para tentar minimizar o impacto da inflação no orçamento, 57% dos entrevistados pretendiam reduzir despesas extras, como alimentação fora de casa, viagens e entretenimento. Olha, Karime, segundo o levantamento, 41% dos entrevistados de fato não conseguiram arcar com todas as dívidas e contas. Por isso, deixaram pelo menos um compromisso financeiro para trás. E como sempre, a fatura do cartão de crédito foi o que mais preocupou os entrevistados. Outra pesquisa da Confederação Nacional do Comércio aponta que 78% das famílias brasileiras estão endividadas e 29% estão com contas atrasadas. E são contas básicas como água,
luz e alimentação, Karine. Pois é, Carlão, e uma conta que é ainda mais cara aqui no estado do Amazonas é a conta de luz. Isso porque o governo do estado alterou a forma de cobrança da taxa do ICMS da energia elétrica e acabou aumentando a conta para o consumidor aqui no Amazonas. Karine, mesmo assim a empresa Amazonas Energia pediu reajuste para a Agência Reguladora de Energia Elétrica e tem consulta pública sobre reajuste na tarifa que vai até o dia 16 de setembro. O fato é que o aumento na conta de luz pode chegar a 10,57%. Repórter Hector Silva traz mais detalhes sobre esse assunto pra gente agora. O pedido de revisão tarifária feito a pedido da concessionária permissionária de explorar a distribuição de energia elétrica no Amazonas, a Amazonas Energia, continua. A ANEEL, Agência Reguladora de Energia Elétrica no Brasil, irá realizar uma audiência pública em Manaus para discutir o assunto no dia 31 de agosto. As sugestões para uma solução para o conflito entre o governo do Amazonas, que arrecada com o imposto em cima do serviço de energia elétrica, e a concessionária, está aberta até o dia 16 de setembro no site da ANEEL. Segundo o economista Altamir Cordeiro, a alteração na legislação fez com que o pagamento devido ao governo do Amazonas seja arrecadado pela geradora de energia elétrica e não mais pela concessionária, a Amazonas Energia, o que, segundo o economista Altamir Cordeiro, pode gerar um aumento na tarifa tributária de todos os moradores do Amazonas, na capital e no interior, em cerca de 10,75%. É mais ou menos isso que vai aumentar o percentual. O que mudou foi a forma da cobrança do ICMS, né? Que vai ser sobre a distribuição agora, no caso do consumo. Isso vai fazer com que a gente pague um pouco mais. É isso que a empresa está querendo cobrar mais da tarifa. É a mudança na base de cálculo, entendeu? É bom falar assim, hein? Uma mudança na base de cálculo, o ICMS vai forçar um aumento na taxa da tarifa de energia elétrica da população. Porque vai mudar. Antigamente a cobrança era na geração, agora vai ser na distribuição. No caso, vai aumentar o percentual e que vai sair no preço da nossa conta de energia. O governo fez uma alteração na base de cálculo do ICMS na energia elétrica no Amazonas. Isso vai fazer com que haja um aumento na tarifa. Apesar de ter reduzido apesar de ter reduzido a taxa de 17% para 18% da energia elétrica, o governo deu um jeito de aumentar a arrecadação mudando a base de cálculo. O assunto foi lembrado hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas pelo deputado estadual Wilker Barreto do Cidadania, que fez cobranças aos demais colegas de parlamento. É que o povo é que vai pagar essa conta, porque nem Amazonas Energia e nem governo querem perder o dinheiro. E como é que fica o povo? Esta casa tem meia culpa, tá? Votou a lei. Eu pedi uma semana de prazo no dia da votação para chamarmos aqui Cefaz, Amazonas Energia, ANEEL, e só quem votou contra foi eu e Dermilson. Nós temos como corrigir. Se o governo vai perder, se a Amazonas Energia vai perder, isso para mim não interessa. O que não pode perder é o povo. Porque o povo, o pobre, é a ponta mais fraca. Se esse aumento de energia se materializar, vai aumentar o já sofrido custo de vida da nossa população. 10% na conta de luz é uma catástrofe na economia. E nós temos remédio. Senhor presidente, eu estou tramitando hoje um projeto de lei complementar, revogando a lei complementar 217. Já estou pedindo caráter de urgência, já peço para minha assessoria colocar a matéria no sistema, ou essa casa revoga a lei ou assume com o governo o aumento da energia. Hector Silva para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. 8 em cada 10 eleitores esperam do próximo presidente da República medidas urgentes de combate à violência na região amazônica. É o que aponta a pesquisa encomendada pelo Instituto Clima e Sociedade ao Poder Data. Para 8 em cada 10 entrevistados, a proteção da floresta amazônica deve estar entre as prioridades dos candidatos. O tráfico de drogas foi apontado como o crime que mais prejudica a floresta e a população da região. A pior e a maior avaliação do desempenho do governo no combate à violência na Amazônia foi detectada nos estados da região norte. Nada menos que 69% dos entrevistados na região disseram que não há trabalho para combater crimes na Amazônia. A pesquisa aponta ainda de forma transparente que, na percepção dos brasileiros, há muito a fazer para melhorar o combate ao crime na região. 18 horas. 7 em ponto, Karine, finalizamos aí mais uma edição do 18 horas. Um beijo, obrigada pela companhia, até amanhã. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.